Quando vocês pensam na palavra economizar, o que é que vem na cabeça de vocês? Muita gente pode associar alguém que economiza a uma velhinha mirrada, né, que tá magrinha ali, temerosa com tudo e com todos, com medo do que virá e por isso retendo seus bens e não usando bem aquilo que tem. Mas não é essa a imagem que você tem que ter da economia. Você não tem que pensar na pequena virtude da economia como uma avareza, como uma retenção de bens, como guardar dinheiro embaixo do colchão. Mas a pequena virtude da economia tem que ser pensada lado a lado com a generosidade, porque quando você exerce essa pequena virtude, você também está usando bem tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus te deu. É o mesmo que contar com Deus e conosco mesmo. Deus nos dá diversos dons e talentos, Deus nos permite ter bens, saúde, bens financeiros também. E a forma que temos de dar graças a isso não é temendo o dia futuro, não é temendo o que virá, uma possível perda, é usando plenamente aquilo que você tem. E por isso que a pequena virtude da economia tem muito mais a ver com a imagem de uma pessoa bem vestida, que está ali sempre pronta para ajudar aquela pessoa que está num aperto, justamente por ter seus recursos bem manejados, bem cuidados. E é aquela pessoa que é clara e evidente, que tem uma prudência com relação ao futuro e que por isso usa bem os seus recursos e ajuda aqueles que precisam de apoio, que precisam ser orientados, porque há uma auto-orientação na sua vida, há um cuidado próprio com os seus dons e talentos, com os seus bens e recursos. Então, é com isso que a pequena virtude da economia tem a ver, com não desperdiçar nada de bom que está aí na sua vida. Tudo que você tem, sejam dons e talentos, sejam recursos financeiros, tudo de bom que você tem, o que você está fazendo? Você está botando embaixo do tapete? Está deixando enferrujar? Está deixando solto em qualquer lugar? Ou você está ordenando cada coisa no seu devido lugar e está usando bem aquilo, desempenhando bem a função de cada coisa que chegou aí na sua vida? É com isso que tem a ver a pequena virtude da economia, com a generosidade de entregar para os outros e para o mundo o melhor que a gente tem, sem desperdiçar com coisas inúteis, sem desperdiçar os nossos recursos, dons e talentos com coisas inúteis, mas empenhando um esforço frutuoso, produtivo com aquilo. E para conseguir unir a generosidade com a pequena virtude da economia, vale lembrar daquele milagre que Cristo realizou, da multiplicação de pães e peixes. Que multidão ouvindo a Cristo, e ele não se preocupou só em servir aquelas pessoas com boas orientações com a sua palavra, mas ele também se preocupou com a fome que aquelas pessoas estavam ali, e por isso que ele pediu ajuda para os seus discípulos, né, para multiplicar 5 pães e 2 peixes que estavam ali. Mas a pequena virtude da economia vai ser observada quando, depois de multiplicar e depois de alimentar essa multidão, Jesus pede para recolher os cestos de pães que sobraram, para não desperdiçar aquela comida que aquela multidão estava recebendo. E ao recolher aquele alimento que tinha sobrado, Cristo nos ensina sobre a pequena virtude da economia, porque aquilo que sobrou poderá continuar ajudando outras pessoas. Esse não desperdício vai permitir que a virtude da generosidade também continue em movimento, porque vai alimentar outras pessoas em outro momento, em outra refeição. Então é sobre isso, é sobre cuidar bem daquilo que nos foi entregue, não desperdiçando nada que Deus nos deu.